E aí, galerinha, vamos lá. Devolutiva da atividade de biologia que a gente fez à distância, nesse período de pandemia, transporte por biomembrana. Lembrando que essa é uma forma da gente diversificar um pouquinho as nossas estratégias de trabalho, para não ficar muito maçante apenas áudio, conversa por WhatsApp, formulário e videoaula, para vocês terem um pouquinho de diversidade aí na forma como vocês recebem as atividades. Desculpa a demora pelas devolutivas, a gente sabe, é um processo bem complicado e novo para a gente, professor também. Então, eu vou fazer uma conceituação básica sobre osmose. É um processo super simples de entender, ele é muito visível no cotidiano. A partir do momento que vocês entendem o conceito, todos são capazes de fazer as atividades e os exercícios. Então, para entender osmose, a gente precisa entender o conceito básico, que osmose nada mais é do que a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, para que eles entrem em equilíbrio. Tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente, eu vou sempre frisar essa definição. Lembrar da definição é importante para que a gente entenda e aplique o conceito. Então, osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, para que eles entrem em equilíbrio. O lado interno e o lado externo da minha biomembrana, da minha célula, fique equilibrada. Antes de começar a conceituação aqui, eu vou dar alguns exemplos de onde a gente pode ver a osmose acontecendo. Quando a gente faz uma salada de alface, por exemplo, é o exemplo mais fácil. Quando a gente tempera esse alface com sal, eu tenho sal do lado de fora da folha, eu tenho uma folha com uma concentração externa com bastante soluto, no caso o sal, e dentro da folha eu tenho bastante água, né? 90% mais aproximadamente da folha de alface é água. O que acontece com o passar do tempo com a folha de alface? Ela começa a murchar, e o recipiente onde eu coloquei essa salada ou essa alface começa a se encher de água. Por quê? A água sai de dentro do alface, vai para o lado externo, para tentar dissolver esse sal. Esse é um processo osmótico tranquilo. A água tem passe livre, entrada e saída de água. O mesmo exemplo com alface. Quando a gente vai na feira, por exemplo, ou no supermercado, a gente sempre vê o funcionário ou feirante borrifando água na folha, do lado externo. Por quê? Porque aí quando eu só borrifo água, eu tenho uma concentração de solutos dentro da folha maior do que do lado de fora. Então, qual é a tendência da água? Entrar dentro da folha, eu aumento o volume de água dentro da folha e a alface fica mais vistosa, fica hidratada, mais bonita. Tudo bem? Então, sempre lembre desses exemplos para entender o que é osmose. Quando eu tenho uma concentração de soluto muito grande de um lado, a água vai sair do lado onde ela está para ir para essa região para tentar dissolver. E vice-versa, seja isso do lado interno ou do lado externo, para tentar equilibrar os dois, para tentar entrar em homeostase, equilíbrio, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo básico. Isso aqui é uma biomembrana, esse amarelinho aqui, uma barreira entre o meio interno e externo, né? Aqui está quadradinho, mas a gente poderia imaginar uma célula dentro de uma solução, uma folha de alface dentro de água com sal, enfim. Aí fica a critério de vocês, mas o desenho fica didático aqui. Aí eu tenho aqui, essas bolinhas azuis, o meu solvente, que nós vamos convencionar aqui, que é a água. Então a água é o meu solvente. E eu tenho essas bolinhas vermelhas aqui, ou no caso essa bolinha vermelha aqui, o meu soluto. Vamos convencionar que é o sal, mas poderia ser qualquer outro. Então, o que eu uso para dissolver é o meu solvente, e aquilo que eu dissolvo é o meu soluto. Poderia ser açúcar ou qualquer outro tipo de componente químico.
Eu dissolvo algo que eu utilizo para dissolver, solvente. Aquilo que eu dissolvo, soluto. Quando eu tenho um montão de solvente e pouco soluto, eu tenho um meio ou uma solução hipotônica. Lembra lá do prefixo hipo, né? Sempre fazendo essa relação com pouco, uma quantidade menor de soluto em relação a dissolvente. Vou dar um exemplo básico para que vocês entendam. Eu tenho aquele suco artificial em pó, daquela marca famosa, ou de qualquer outra, que tem 25 gramas de soluto. E ela tem a capacidade de fazer o suco, 1 litro de suco, né? Seria a quantidade ideal, equilibrada. Se eu coloco 5 litros de água, o que eu faço? Eu dou muito solvente para uma quantidade pequena de soluto. Fica uma solução rala, né? Mais fraca. Agora o exemplo oposto. Quando eu tenho uma solução hipertônica, eu tenho um montão de soluto e pouco solvente. Utilizando o mesmo exemplo do suco artificial, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo pacotinho de 25 gramas de soluto e dissolvi em 250 ml de água. O que vai acontecer? Ele vai ficar uma solução super concentrada. Ele vai ter um montão de soluto para pouco solvente. Isso é uma solução hipertônica. Hipotônico, muito solvente para pouco soluto. Hipertônico, muito soluto para pouco solvente. E quando é equilibrado? Quando eu pego os 25 gramas do suco artificial e faço exatamente em 1 litro de água. Aí eu tenho uma solução isotônica. Então, hipo, pouco, hiper, muito, iso, igual, equilibrado. Então, lembrando da definição de osmose lá, a passagem do solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado. O que vai acontecer aqui? A água vai sair do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico. Para quê? Para tentar dissolver esse monte de soluto aqui. Para que as concentrações elas fiquem equilibradas dos dois lados. Elas fiquem dissolvidas de forma equilibrada. Como eu tenho aqui só uma bolinha de soluto, eu não preciso dessa quantidade tão grande de solvente. Desse lado eu tenho muito mais. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma quantidade maior de solvente desse lado do que desse. E é isso que a membrana permite fazer. Ela vai fazendo essa troca do meio interno com o meio externo de água para que haja esse equilíbrio. As duas soluções se tornem isotônicas, certo? Para que elas fiquem em equilíbrio. Não necessariamente elas vão ficar idênticas, mas elas vão ficar equilibradas, certo? Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Membrana, tenho solutinhos aqui em verde e tenho água dos dois lados. O que vai acontecer? Eu tenho o meio menos concentrado, olha a quantidade de bolinhas verdes que eu tenho desse lado e a quantidade de bolinhas verdes que eu tenho desse. A água vai passar deste lado menos concentrado para esse mais concentrado. Agora eu tenho um equilíbrio na diluição do soluto dos dois lados. Tudo bem? Essa definição ela vai voltar e voltar e voltar cada vez mais, certo? Agora vamos para a aplicação dela numa célula de seres vivos. Então aqui eu tenho de novo a definição. Fluxo de solvente, água, de uma solução pouco concentrada em soluto, meio hipotônico, é aquela onde eu tenho um montão de água e pouco soluto, no nosso exemplo lá o suco artificial, em direção a outra mais concentrada, que é o meio hipertônico, é aquele onde eu tenho um montão de soluto para pouco solvente, que se dá através de uma membrana semipermeável, a membrana plasmática, por exemplo, que é impermeável ao soluto, mas permeável ao solvente. Então a água tem passe livre. Por que isso acontece? Ou o que isso favorece a nossa vida? Vou dar um exemplo aqui
da hemácia, que é a célula sanguínea, a responsável pela troca gasosa, aquela que retira gás carbônico das células e entrega oxigênio para elas. Então vamos lá. Quando eu coloco esta hemácia no meio isotônico, elas têm concentrações parecidas, ela fica sem efeito. O que acontece? Do jeito que eu coloco a hemácia ali, ela continua. Ela nem perde água, nem ganha água. A água entra e sai livremente, mas ela continua com volume constante. Já quando eu coloco ela no meio hipotônico, ou seja, tem mais soluto dentro do que fora, a água vai entrar na hemácia. Essa hemácia vai aumentar de tamanho e vai se romper, porque ela não tem uma parede para segurar. Ela tem só uma membrana plasmática, né? Ela tem só a membrana, uma película fininha. Vai entrando água, entrando água, entrando água, entrando água. Se não conseguir entrar em equilíbrio, em algum momento ela se rompe. Vou dar um exemplo para vocês de quando isso acontece. Quando a gente toma banho ou fica na piscina por muito tempo, por exemplo, o que acontece com o nosso corpo? Nós somos hipertônicos em relação à piscina, por exemplo, ou ao chuveiro. Eu tenho um meio hipotônico do lado de fora e um meio hipertônico dentro. A água tende a entrar no meu corpo. As minhas hemácias começam a se romper e o dedo começa a ficar enrugadinho, sabe? Quando o dedo vai ficando todo enrugado, é por isso. A gente ganha água até o momento que a nossa célula não consegue mais segurar tanta água e acaba se rompendo. Agora, o contrário, eu pego a hemácia e coloco no meio hipertônico, numa água com bastante sal, por exemplo. O que acontece? A água que está dentro dela começa a sair para tentar dissolver essa água com sal que está do lado de fora, e ela começa a murchar. O volume dela diminui. Esse é um processo interessante, que é o processo de frutas desidratadas, bacalhau, carne seca. Qual que é o processo? Salga-se, coloca um monte de sal na superfície, toda a água que está dentro sai, e esse bacalhau, por exemplo, fica totalmente sem água, fica seco. Tanto é que o processo para consumo depois do bacalhau é a hidratação, né? A dessalga. Você coloca ele dentro da água para que a água retorne para dentro das células do animal. Não só para tirar o sal, mas para que ele fique hidratado também. A célula vegetal acontece exatamente a mesma coisa, só que com uma diferença. A grande diferença na situação é que tanto a célula vegetal quanto as bactérias, por exemplo, elas possuem parede celular. Então a parede celular ela não permite a hemólise, a quebra, né? Hemólise no caso da hemácia. A célula não se rompe, ela só fica mais cheinha, mais túrgida, que a gente fala nas ciências. Então ela fica um pouquinho mais cheinha, gordinha. É aquele alface bonito, vistoso que a gente vê na feira lá quando o feirante borrifa a água. Quando eu tempero eu coloquei ele no meio hipertônico, né? Eu tenho água dentro e tenho muito sal do lado de fora. A folha murcha. Se eu coloco ele no meio equilibrado, ele vai continuar igual. E se eu dou muita água para ele, essa água começa a entrar na célula e ela fica mais bonitinha, mais túrgida, mais cheinha. Por isso que sempre, por exemplo, a gente vê fotos de hortifrutis ou propagandas, eles estão sempre com gotículas de água por cima, ou sempre sendo borrifados para dar essa impressão de saúde para a folha. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou quebrar ele em duas partes. Aqui a conceituação teórica, espero que vocês tenham entendido. Eu vou voltar no conceito na aplicação dos exercícios. Até a próxima.